Oi, Ô, Mariana. Tá certo? tá certinho, já tô te vendo, agora só vamos esperar a Paula. Tá ótimo, então. Obrigada. Imagina, professora, é um prazer ter você aqui Ah, conosco para conversar essa noite. vamos. Vocês foram muito carinhosas. Muito obrigada pelo convite, tá? É um prazer estar aqui com vocês. A gente que agradece. Tenho certeza que vai ser um papo muito gostoso e a gente vai aprender muito. Espero. Com certeza. Aí, a Paula chegou. Oi! Olá! Ah, Oi, Paulo. olá, professora Maria Salete, uma alegria ter você aqui, viu? Boa noite. A gente sempre começa as nossas lives com opa, né? Que é a odontologia em papo aberto. E é Obrigada. muito legal ter você aqui hoje com a gente, é uma honra para a gente, porque a gente tem muita admiração pela pessoa que você é, pela profissional que você é uma inspiração para todo mundo. Ai, muito obrigada. Obrigada pelo carinho. Obrigado pelo convite. É um prazer poder estar aqui com vocês, trocar ideias, né? Me preparei, o que será esse papo aberto? Ai, a gente vai conversar do que a gente mais gosta, que é É odontopediatria, né? lógico, é lógico. E ninguém melhor do que a senhora para falar de odontopediatria com a gente, Ai, que né? bom, que bom. Obrigada, Paula, Mariana, pelo convite e espero poder ajudá-las com a minha experiência. Com certeza. Se alguém quiser mandar pergunta também, né, pode mandar no pontinho de interrogação, que a gente pode interromper para poder fazer as perguntas também, tá bom? Aham. E assim, o nosso papo é bem aberto mesmo. A gente quer falar sobre o futuro da odontopediatria. A gente teve o congresso de odontopediatria agora, né? Que trouxe muita novidade, muita inovação. Algumas coisas da odontopediatria a gente sabe que são clássicas, né? Algumas coisas mudam e outras permanecem. E a gente queria conversar sobre isso, a sua visão sobre a odontopediatria. Se você quiser contar alguma história para ilustrar tudo isso, a gente gostaria que você ficasse à vontade. Obrigada. Então, eu acho que a odontopediatria, ela está numa fase muito boa, né? A nível de consultório, de clínica particular. Em saúde pública, ainda tem muito a caminhar. Nós já melhorou muito, porque eu comecei a fazer odontopediatria em 1969. E naquela época, a incidência de cárie era muito grande. A maioria das crianças tinha um canal para fazer pulpotomia, era uma judiação. Ainda hoje nós temos essas crianças com esses problemas de cárie numa idade precoce de 1 ano, 2, temos, mas já diminuiu bastante. E Uhum, eu acredito que assim como no consultório, o dia a dia do odontopediatra é a profilaxia, o flúor, se necessário, e o que eu acho mais importante, a motivação e a educação do paciente. Porque se o odontopediatra não sabe educar, motivar e cada vez, cada consulta de uma maneira diferente, de uma maneira que vai estimular essa criança, essa mãe a ter uma saúde oral boa. Então, uma uhum. vez uma colega que já tinha mestrado, doutorado, ela falou: ai, doutora Salete, eu não fiz mestrado, doutorado para fazer profilaxia, flúor, e eu não me sinto satisfeita, eu quero ganhar mais dinheiro. Mas, se você faz uma clínica de prevenção, onde você motiva, onde você educa, o que, que acontece? E também a gente ganha. Ganha Uhum. e você tem o quê? Os bebês que chegam, né?
esses bebês vão ficando crianças maiores, adolescentes, adultos, né? E sem cárie. Essa é a prevenção do futuro. Esse é eu já no consultório, para mim, é uma alegria grande. Esses dias mesmo o Johnny foi e levou a filhinha dele, a Valentina. O Johnny vem comigo desde volta de 74, mais ou menos. Hoje ele é adulto, é pai, não tem cárie na boca, né? Uma excelente escovação, controle de dieta, e leva a filha, que já está com 11 anos. Então, essa odontopediatria é o futuro da odontologia, porque, vejam, quando eu comecei a trabalhar, as mães gostavam do meu jeito e falavam, ai, Salete, você trata dos meus dentes? Eu falava, não, porque eu só vou tratar de criança, e a meta na época era dos 3 aos 12 anos. Só que as crianças que foram chegando para mim, que tinham a cárie precoce na infância, com 1 ano, 2, eu tive muitas dificuldades no início. Mas eu vejo que a odontologia para os bebês, o que ela trouxe de bom? Além de eles não terem cárie, eles não têm mais medo, ansiedade, porque eles vêm desde o início, vão sendo conduzidos de uma maneira comportamental e psicológica e ficam adolescentes e adultos sem medo no consultório. Sim. Então, aquela ideia de quando eu comecei a fazer odontopediatria, do medo, da ansiedade, tem medo? Tem. Tem ansiedade? Tem. Ela pode ser controlada? Pode. O profissional tem que entender um pouco da psicologia, do comportamento da criança e ir para a vida adulta. Ah, eu falo tanto que acho que eu até já extrapolei a pergunta, né? Não, a gente gosta que fale mesmo. A gente gosta que fala mesmo. Fique muito à vontade, pode falar o que quiser. Hoje, quem vai ter a voz aqui, a live é toda sua. Então, eu vou falar que eu tenho 50 pacientes que eram bebês e são adultos, tenho muito mais. Tem aqueles pacientes que vêm e ficam conosco para sempre, não abrem mão do nosso trabalho de jeito nenhum. Esses dias, esse Johnny mesmo, porque foi ontem, eu estou me lembrando, ele falou assim, Salete, eu fui fazer o Invisalign para corrigir meus dentes e o dentista ofereceu a prevenção por um custo baixo. Eu falei, não, você pode fazer o que você quer, mas quem vai cuidar dos dentes vai ser a Salete. Então, isso é bom para a gente, saber que aquilo que você fez deu resultado. Que muitos ficaram adultos, se casaram e foram. Mas outros continuaram com a gente. Então, odontopediatria, a odontologia do futuro, eu diria assim, ela já começou, já está chegando, porque a gente já está colhendo os resultados de prevenção. E não são poucos esses resultados. E eu acho assim, a odontopediatria uma especialidade fascinante, porque ela é a única que você tem que lidar com a saúde bucal, com as evidências científicas, as outras áreas também fazem isso, mas poucos se dedicam ao comportamento, ao condicionamento da criança, à saúde mental, a deixar a criança tranquila. Então, eu acho isso muito fundamental. E eu acredito que eu já não vou estar mais por aqui, mas que essa odontologia vai crescer. Ainda eu acho que falta um pouco de informação. As gestantes não nos procuram. Verdade. Se tivesse a orientação da gestante, sei lá, por volta de 9, 10 meses, ninguém vai ficar dando aula para a gestante, porque também ela não vai aguardar tudo. Mas alguns detalhes, alguns
fatos da saúde dental ou da saúde bucal, ela vai captar. E o que vai acontecer? A gente não vai ter mais cárie precoce na infância. Vai diminuir ainda mais. Então, eu acho que, assim como a odontologia para bebês, né? Eu acho fascinante tratar a criança de 3, 4, 5, 9, 10 que tem medo e ansiedade. Porque às vezes, quando vem de outro profissional, ninguém te indica criança boazinha. Isso Não, é verdade. eu falo que a gente só Não recebe é? criança. A É só criança criança. brava. E, É. e essas crianças que vêm de outro profissional, acontece isso, porque eles viram que está difícil. Mas se a Sim. gente pegar desde o início, nós vamos ter sucesso. E eu falo que é a Uhum. odontopediatria do futuro, eu sempre falei, por quê? Já teve o boom, quando eu me formei, todo mundo queria fazer prótese. Por quê? Prótese dava dinheiro. Uhum. Aí queria fazer depois ortodontia. É, Nossa, é verdade. orto dá dinheiro. Depois veio o boom da estética e do implante. Agora Uhum. tem outras áreas, o bruxismo e tudo mais envolvendo odontologia. Mas agora é o boom da odontopediatria. Porque é a Sim. base. É a base. E às vezes eu vejo, o odontopediatra agora está certo, ele faz odontopediatria e vai fazer orto para associar É. duas coisas, porque também tem maior rendimento. Uhum. Por outro lado, eu penso assim, mas agora todo odontopediatra vai fazer ortodontia, o que está acontecendo? Os ortodontistas estão procurando odontopediatria, Verdade. A gente tem muita não aluna é, ortodontista. É Marina? verdade. Aham. E, É. e aí a gente vê no curso de bebês, lá na Fundec do USP, endodontista, quem faz prótese. Por quê? Aham. Porque hoje em dia tem que se abrir um leque. Porque Uhum. a despesa de um consultório é grande e o odontopediatra tem que estar por dentro. Eu falei demais. Sim. Falou nada. A gente sempre fala para as alunas que, assim, bom, na minha visão, eu acho que todo mundo deveria terminar a graduação e fazer odontopediatria primeiro, mesmo que depois escolhesse outra especialidade, porque o acolhimento que o odontopediatra tem, a visão, esse cuidado é muito diferenciado em relação às outras especialidades. E hoje em dia a gente tem falando cada vez mais de humanização, né, do cuidado integral. E acho que para a gente é tão assim mais clara essa noção, né, em relação às outras especialidades, que eu acredito que o odontopediatra realmente tem um olhar mais aguçado em relação ao paciente. Com certeza, com certeza. Você sabe, me fez lembrar de um colega que eu encontrei na Fundecto e eu, oi, como vai? Tudo bem? Tudo bem, aquele papo. E como é muita gente que eu conheço, eu falei, nossa, eu lembro de você, mas eu não sei da onde. Ele falou assim, pois eu não fiz o curso de bebês com a senhora? Eu falei, olha, foi de lá então que eu te conheço. Que fisionomista ainda eu sou boa, né? E aí Uhum. ele falou, e eu falei, e o que você está fazendo aqui na Fundec? Eu estou fazendo implante. Eu falei, ixi, então o curso de bebê não te serviu para nada. Ele falou, a senhora está muito enganada, porque o modo com que eu trato os clientes, o modo com que eu anestesio e que eu aprendi com a senhora, doutora Salete, os colegas, quando estão sem paciente, eles vão me ver trabalhar. Porque toda Uhum. essa parte de comportamental, do humanismo, do ser humano, né, o carinho, eles não tiveram. Então, o Sim. curso com bebês, eu aproveitei muito. A doutora Rutivanda, da Angola, ela falou que está mandando um beijão para você, ela está na live, Ai, e ela falou assim que você é a mãe da odontopediatria. muito obrigada, um beijo para você. Eu acho bacana porque todo o congresso ela está aqui. Ela vem, ela Sim, quer se especializar.
É. Ela participou com a gente do curso de HMI, que a gente teve com a professora Tuca, a Que legal. calibração e o curso de tratamento. E até você falando das gestantes, eu acho assim, que à medida que forem divulgando mais sobre os defeitos de esmalte e as pessoas forem atentando o quanto a fisiologia, a parte sistêmica está envolvida com a formação do esmalte dentário, a gente vai começar a ter mais gestante no consultório preocupada, sabe? Eu acredito que sim. É porque a HMI ainda é uma incógnita até para alguns profissionais, né? Então, acredito que à medida que for sendo mais divulgado e as pessoas forem obtendo mais informações a respeito, vai despertar essa motivação. Com certeza. Com Né? certeza. Você sabe que ainda eu tenho pensado muito o que eu vou fazer para essas mães que têm filhos com MIH, porque a gente explica, mostra, às vezes a sensibilidade do paciente, coitadinho, eu estou com um agora que ele tem tanta sensibilidade que dói no coração da gente, né? Por mais cuidado que a gente tome. Então, essa conscientização com esse dente é importante. Por que é importante? Porque quando eu tive a minha primeira paciente, a gente falava hipoplasia, né? Defeito de esmalte. Eu já tinha até, acho que, orientado uma tese sobre defeito de esmalte. E, de repente, me aparece num dente da minha sobrinha tão acastanhado que eu pensava assim, meu Deus, que dente é esse? Mas com os cuidados, ela já está com uns 45 anos e o dente está lá inteirinho. Ai, que bom. Que é um dente que requer mais da gente, né? É verdade. Tenho uma colega perguntando, o nome dela é Gisela, ela é de Botucatu. Ela está perguntando se à medida que a gente vai acumulando aniversários, é normal a paciência diminuir, porque ela já está com 53 anos e percebe que a paciência dela, sobretudo com os pais, está muito limitada. Talvez essa paciência está limitada, porque você vai ter que mudar um pouco a sua maneira de ser. Por que ela está limitada? Porque a geração mudou. Não é a mesma geração de quando você começou a trabalhar. Agora a gente está na geração 21, e então você tem que saber entender os pais de hoje, senão a odontologia, a odontopediatria fica muito estressante, né? E a paciência começa a observar também. Então, a gente tem que se analisar. A paciência, eu acho até que ela continua, mas a volta, às vezes, pode ter senões. Então, nós temos que saber driblar isso. E o que eu acho é que não diminui a paciência, não. Muda o seu jeito de trabalhar. Eu sinto que quem me viu condicionando nos anos 70, 80, 2000, 2010 e me vê agora, eu estou diferente. Por que eu estou diferente? Porque eu procurei, dentro da minha criatividade, embutir coisas que eu não fazia antes. A gente vai mudando também. E dentro dessa nossa mudança, nós vamos tendo que entender mais as crianças e mais as mães. E temos que ganhar a confiança das mães para poder trabalhar tranquila. Então, mostrar o nosso trabalho para a mãe. O quanto é importante nós cuidarmos do que ela tem de mais precioso na vida, que é o seu próprio filho. Sim, com certeza. Falar isso, né, professora? Porque a gente vê que as gerações mudam e até mesmo em curtos períodos de tempo, a gente tem que se adaptar até na conversa. Por exemplo, eu acho que isso é muito odontopediatra, né? Acho que se tem um odontopediatra que não faz isso, eu não conheço. A gente está sempre vendo os filmes da Disney para poder conversar com aquela criança, né? Qual é o filme do momento?
Então eu vou lá, eu assisto para poder saber, para poder conversar qual é o desenho que está bombando na TV, né? Que as crianças estão assistindo. Então, assim, até nisso a gente se adapta, né? A gente não vai conversar com a criança sobre o Rei Leão, porque a criança de hoje não sabe mais o que é Rei Leão. Não, Né? não sabe. Tem outros desenhos, outras referências. É. Então, Ou é bem pelo curioso menos, como as veja, gerações vão mudando, né? com certeza. Eu fazia muito isso, só que agora, na minha idade, eu não dou mais conta de tanta novidade. Mundo Bita, a Peppa já está mais... Logo ela passa também. As princesas. Então, eu não dou mais conta de tanta história. Então, eu falo, eu pergunto, eu motivo, ponho lá no monitor, mas eu sou sincera que eu já fiz isso. Agora eu procurei outras maneiras para eu ter comunicação com eles. Até porque a comunicação hoje em dia é mais difícil. Quando eles Sim. estão no monitor vendo o filme ou eles estão num celular, depende do profissional, eles nem piscam, eles nem olham. Tanto Não. que quando eu vou fazer dieta, higiene, eu desligo. Porque para eles prestarem atenção em mim. A hora que eu termino de fazer a educação e a motivação, aí que eu ligo, porque senão eles não prestam atenção. E os pais da mesma forma, né? Porque agora com as ferramentas das redes sociais, o WhatsApp, muitos pais às vezes na consulta ficam o tempo todo ali no celular e a gente faz perguntas, olha, e a pessoa não responde, não tá interagindo com aquele momento, né? Então é também a hora que a gente tem que parar e você falou uma vez, falou duas, não que eles não queiram participar, mas eles, como você falou, eles estão entretidos. Mas a gente tem que dar um jeito, olha, papai, mamãe, vem cá, vem olhar, porque fica mais difícil essa comunicação, mas os pais querem participar, né? Sim. Parece que tem uma pergunta, Mari. Da Clara. Ela falou assim: vou começar o curso de odontologia no ano que vem. Vocês podem me dar alguma dica? Estou com medo de não gostar e acabar desistindo. Isso você vai ter que ver o seguinte: eu entrei na faculdade pensando em tratar crianças e mães. Naquela época, porque eu queria ter um consultório em casa, eu queria cuidar das pacientes e dos filhos. É tudo diferente. Eu nem sabia o que era odontopediatria, mas eu queria ser odontopediatra. Eu terminei a odontopediatria na graduação sem conseguir tratar de uma criança. E eu chorava. Como que eu vou ser odontopediatra se não conseguir tratar? Né? Mas eu queria ser odontopediatra. E eu gostava. Então, eu vim para São Paulo, eu fiz estágio. Depois, naquela época, aí apareceu mestrado, doutorado. O clínico não precisa ter mestrado e doutorado. Mas o que eu pude ver? Que a odontopediatria, ela é totalmente diferente daquilo que eu tinha na cabeça. Porque você passa a ter uma visão geral, ela não deixa de ser uma clínica geral aplicada em criança. E quem mais, para mim, entende da odontologia é o odontopediatra, porque ele sabe de tudo. Ele sabe do trauma, das restaurações, quais são as resinas, os ionômeros. Então, e você vai se dando conta que essa odontopediatria, ela é muito abrangente. Ela é muito abrangente. E ela vai ser valorizada, mas ainda é difícil. É difícil ainda se dar o devido valor. Mas eu digo que a maioria das mães hoje são colaboradoras e o número de pacientes de um ano que vão ao consultório para já começar a prevenção não é pouco, não. Aumentou muito nesses últimos anos. Então, as mães estão mais interessadas na saúde bucal do filho. Sim.
eu também escolhi a especialidade antes de escolher a odontologia. Eu Eu também também. falava que queria ser odontopediatra. E no primeiro ano de faculdade, eu lembro que alguns professores de matéria básica até criticavam, que eles diziam assim, ah, todas as mulheres querem ser odontopediatra, você vai desistir ao longo do curso. E eu falei, não vou desistir ao longo do curso. Mas o que me fez ter mais certeza do que eu queria foi ter tido vivências em relação à odontopediatria, através da minha odontopediatra, através de pesquisa sobre a profissão. E eu acho que essa é a melhor forma mesmo da gente poder decidir. Hoje tem muito mais informação, né, Maria Salete? Porque É. hoje a gente dá um Google na internet e já aparece tudo. Naquela época, acho que nem revista tinha muita informação a respeito sobre informações sobre dentes, igual a gente vê hoje em dia, né? Então, hoje eu acho que é mais fácil, assim, de ter essa noção sobre o que é odontologia, o que é a odontopediatria também. E você sabendo fazer a odontopediatria, você vai saber condicionar e motivar e educar o aparelho que você vai fazer. Se não, tem Sim, muito ortodontista que às vezes não consegue. Não digo que a maioria não, mas já teve orto que não conseguiu fazer a moldagem. Quer dizer, hoje está tudo mais uhum. fácil, tem É um verdade. scanner, É. né? Aham, Porque tem criança que dá trabalho, tem criança que vomita, tem criança que de todo jeito, vocês sabem, né? Tem os aham, sim. bonzinhos. A primeira vez que apareceu um de 1 ano, bonzinho, quietinho, era menina. Agora esqueci o nome dela, ainda ela vai no consultório, ela tá moça já. Eu pensava, mas será que existe criança assim, boazinha, né? E existe muitas crianças, não são poucas. Aham, E as mães é hoje, verdade. elas sabem educar também os filhos. Uhum. Sim, mas assim, muita gente tem uma visão de que a odontopediatria é fácil e que a dificuldade da odontopediatria talvez seja tratar uma criança chorando. E na verdade não é assim. Eu acho que é uma especialidade extremamente complexa, porque a gente tem que ter noção desde quando o dente começou a formação do dente até o dente rompendo na boca, quando ele vai esfoliar, como que vai acontecer tudo, se tem espaço, se não tem, né? A dimensão mesodistal de um dente para poder manter espaço, não perder nada, né? Então, assim, é muita coisa realmente que a gente Aham. precisa saber. É, Além de saber lidar com o paciente, o manejo, o comportamento, a parte das fases de desenvolvimento, também esse approach com a família, né? Assim, porque a gente também precisa ter essa abordagem de maneira assertiva, né? com certeza. Esses dias mesmo, um menino que eu ia fazer extração, que ele tinha retenção prolongada, ele virou para mim e falou assim: se eu morrer, eu te mato. Eu falei, pode ficar tranquilo que morrer você não vai. Tem criança que chega com E muito eu tô medo cuidando de mesmo. você com amor e carinho, e eu não quero que você sinta nada. Eles às vezes surpreendem a gente, eles pegam a gente, querem pegar nos lugares fracos, e a gente tem que ter a resposta na ponta da língua. Aham. É verdade. Isso é É. muito comum, né? Isso é muito comum. Tem criança, mas é engraçado. Conforme a gente talvez tenha essa visão de que as pessoas, né? Talvez tenham essa visão por nossa culpa um pouco, de que é, odontopediatria é só criança chorando e tal, mas eu acho que antigamente podia ser, porque eu percebi que no início eu recebia mais as crianças difíceis. Crianças que Com muitas vezes já certeza. tinham passado por outros profissionais, clínicos gerais, não especialistas. Só que com o passar do tempo, e eu acho que isso tende a melhorar também, não sei qual é a sua opinião, professora, isso tem mudado. As mães agora elas procuram direto ao odontopediatra, né? Por isso que a gente tem recebido também crianças mais jovens, né? Às Uhum. vezes com É 6 meses, mesmo que acontece. às vezes As mães têm procurado odontopediatras, principalmente na clínica particular. Elas vão, elas querem um odontopediatra e, infelizmente, na clínica pública, eles não estão contratando os odontopediatras. Então, quando É, a criança não ajuda e o profissional perde a paciência, muitas vezes ele fala: desce, eu não vou mais tratar,
e aquela criança, coitadinha, fica ali perdida, né? Sim. Agora, é o que você falou, diminuiu muito na cadeira criança que chora. Criança Uhum. que não se comporta, que quer bater, que quer agredir, que quer fazer. É raro. É Uhum. raro, né? Mas Sim. Eu em digo contrapartida, assim, eu acho que esses casos são desafiadores, sim, são difíceis muitas vezes, mas eu acho que são, assim, no final, são os mais gratificantes, porque são, a gente consegue exercer tudo que a gente aprendeu ali, né, na odontopediatria, e a gente vê que dá certo. Então, assim, a partir do momento que você resolve um caso desse, aí não tem mais volta. Aí você já se apaixonou pela odontopediatria e vai ser odontopediatra. é isso mesmo, eles É confiam verdade. na gente e são os melhores pacientes. E são muito queridos, porque você vê assim que o seu trabalho deu resultado. É muito, Uhum. isso é E às bom. vezes acontecem algumas situações muito engraçadas, porque veio a pandemia ano passado, né? E a gente ficou sem saber como é que ia ser, mudou paramentação, os brinquedos sumiram, né, da sala de espera, que o consultório era todo lúdico, de repente não podia colocar mais nada. E no retorno a gente tinha que atender só urgências. E aí eu recebi uma urgência, uma criança de 4 anos, que tinha ido antes da pandemia, há pouco tempo, não tinha 6 meses, para poder fazer o tratamento preventivo. Ela é zero cárie, e aí a mãe ligou que ela estava com muita dor, e a gente encaixou a urgência, tudo. Eu olhei, não, fiz o exame clínico, não vi nada, né? E a mãe apavorada, o que que ela tem? É cárie, o que que aconteceu, né, tal? E eu falei, olha, tá tudo bem, pode ser alguma coisa que tenha abalado algum dente, afta, eu não achei nenhum sinal. Aí a mãe aliviada, né, deu as costas e foi sentar, a menininha olhou assim, viu que a mãe não estava vendo, falou assim, eu não tô sentindo nada não, eu tava com saudade. Ai, que linda! É muito bonitinho, É, acontece. então, É muito bonitinho. E a criança, ela é sincera, ela é honesta com a sim, gente, ela é honesta. aham, E ela percebe quando a gente está querendo ajudá-la, quando a gente está dando sim, amor, né, carinho para ela. Então, eu aham, falo que a odontopediatria, ela é a especialidade do amor, né? é, Aquilo que eu quero ajudar meu paciente. Eu não sou aham, só técnica de abrir dente e fechar dente. Eu tenho que estar controlando aquele paciente no seu todo, né? Na uhum, maneira como ele se porta, como ele relaxa, como ele está tenso, como ele está ansioso, e fazer com que esse paciente fique dócil, tranquilo. E às vezes fala, o bebê não fala. Fala. O bebê se comunica com a maneira dele. O bebê se comunica com a mãe quando ele chora, quando ele tem dor, uhum, quando ele tem cólica. Na nossa cadeira, ele também se comunica. Então, o que a uhum, gente tem não pode deixar a criança sentir dor. Não pode deixar os sim, bebês sentir dor. Porque eles vão uhum, falar com o uhum, sorriso, com o choro, com os braços, com as sim, pernas, o que é normal, porque eles já se movimentam na vida intrauterina, né? Uhum. Então, a gente não pode querer uma criança estática na cadeira, sem uhum. reação. Não, aí não vai ser um E da trabalho. mesma forma também os pacientes especiais, né? Porque às vezes a É. gente recebe crianças pequenas com alguns comprometimentos, como paralisia cerebral, por exemplo, que às vezes a gente acha que não tá existindo interação, mas na verdade a interação acontece ali o tempo inteiro, né? É através do toque, através da respiração, o batimento cardíaco, né? Parece que é uma troca muito grande. E eu acho que eles são extremamente sensíveis. E eu acho que muito mais autênticos até, e eles sentem também o que a gente reverbera para eles, né? Eles não só sentem, como eles são agradecidos. Eles são Uhum, muito agradecidos. Então, é isso que você falou, a importância do tocar, a importância de fazer, porque não adianta só falar, falar, falar e não fazer nada, né? Mas eles são muito agradecidos. Sim. E assim, eu acho que
Eu acho que todo mundo tem aquele paciente que grita, 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 fala que vai morrer, faz drama, né? Eu já tive, fazendo um escarcéu, todas as salas vizinhas vinham Uhum. olhar, nossa, o que que tá acontecendo? E você lá plena, não, tá tudo bem, é só um procedimento normal. E aí o paciente É, depois sai da cadeira, te abraça, É, obrigada, tia, até a próxima. Vai é, embora, depois volta e chora de novo. Então, assim, faz parte da nossa rotina, né? Do nosso dia a dia, do nosso pediatria. eles são muito engraçadinhos e nos entendem. Quem pensa que ele uhum, não está atento, nossa, enquanto a gente está indo, essas crianças hoje em dia são muito espertas. Eles têm muito é, aprendizado rápido, Aham. né? sim, Então, as crianças de hoje, antigamente, nos anos 70 era assim, a partir dos 3 anos. Hoje, a criança de 2 anos corresponde a uma de 3 no passado. Eles têm uhum, muito aprendizado e entendem. uhum. E vocabulário também, muito mais, né? Eles interagem muito. É muito engraçado mesmo. É Verdade. uma coisa que eu É. percebo, assim, não sei se é uma percepção só minha, vocês vão me contar, mas, por exemplo, as mães procuram mais o odontopediatra, mas as avós ainda são desconfiadíssimas com a odontopediatria. Então, eu sinto que quando a avó leva o neto à consulta, ela fica muito mais ansiosa e deixa a criança também mais ansiosa, em relação ao atendimento. Eu acredito que seja meio geracional, assim, pelo fato de não ter tido tantos odontopediatras antes, a abordagem ter sido diferente, né, uma abordagem mais invasiva. Então, assim, algumas crianças mudam completamente. Aí eu já fico ó, de olho quando tu vai. Porque com certeza essa avó viveu uma odontologia. Por exemplo, eu me lembro de criança que às vezes eu via falar, o dentista tratou o dente na marra, né? Eles não tinham Uhum. conhecimento de psicologia, nada, da parte de Não, comportamento. Mas a odontopediatria, a partir do momento que começou a atuar, ela foi se tornando fascinante, porque quer queira, quer não, naquele momento a gente age como uma psicóloga do momento para poder entender a parte comportamental e atuar na boca. Porque quando você sim, sabe condicionar o seu trabalho na boca, ele tem melhor qualidade, né? é Então, verdade. a qualidade do que a gente faz é bem melhor, é diferente. A Uhum, qualidade do que eu faço no consultório, num trabalho que é necessário, e dependendo do que a qualidade numa anestesia geral, onde a gente tem é um verdade. tempo, né, que tem que trabalhar mais e tem que estar mais atenta ao que vai fazer, e você não tem jeito de estar lavando, de estar o tempo todo lavando, secando. E é bom. Tem procedimento que é melhor ir para anestesia geral. Mas tem Sim. procedimento que eu acho que as técnicas não farmacológicas, elas são fascinantes. Só Uhum, que aquela colega que falou, será que eu vou ser odontopediatra? Estou com medo depois de não gostar. Eu diria para vocês que as técnicas não farmacológicas, que é nelas que eu fui mudando também. Porque você vai uhum, aprendendo e você vai atuando de uma outra maneira, elas são fascinantes. Então, uhum. quem usa essas técnicas, vão ficar, vão se dar muito bem, né? Sim. Ontem eu participei de uma banca avaliadora e uma aluna apresentou um trabalho sobre a paramentação, o aspecto lúdico da odontopediatria. E foi até interessante porque tanto eu como os outros professores da banca, assim, mais ou menos da mesma faixa etária, né, a gente comentou muito que a gente veio de um tempo que a odontopediatria não tinha esses recursos, né? Não tinha É, nenhum. Eu peguei a odontopediatria que a gente esterilizava com a água fervendo, né? Flambava a bandeja, punha álcool
E era isso. Depois surgiu a estufa. Agora é a Uhum. autoclave. E É, eu dou muito valor, mas muito mesmo para asepsia, para esterilização. As funcionárias são bem preparadas, sabe? Por quê? Eu quero oferecer o melhor para o meu paciente, como se ele fosse meu filho, não é? Não são sim. nossos É. filhos odontológicos? E é Uhum. isso aí. É, e assim, a gente comentou muito que o maior recurso do odontopediatra é ele mesmo, É, não é? Porque é, apesar de tudo que a gente tem hoje ao nosso alcance, jalecos coloridos, produtos específicos para poder despertar essa ludicidade, às vezes um outro profissional vai ter os mesmos recursos e não vai ter o mesmo resultado, não vai. porque o recurso maior acho que está dentro da gente. Com certeza. E eu, É. veja, agora a gente entrou na pandemia. Mas eu penso assim, quando já algumas dentistas, odontopediatra, utilizavam roupa das princesas, ou o rapaz, Uhum, ou sei lá, do Superman, a capa, uhum, a roupa, tarará, né, que pendurava. Eu já imaginava, gente, entra um de 2, 3 anos, você põe um tipo de roupa. Daqui a pouco vem um adolescente, você tem que tirar a roupa. Aí depois vem uma criança de 5, você tem que mudar a roupa, né? Não é uhum. viável, eu pensava. Mas agora com a pandemia, além de não tem como pôr roupa de princesa, nem capa de Superman, nem outras coisas, sei lá. Além Uhum, do nosso avental, a gente tem que pôr outro avental, né? uhum, Então, eu sempre penso assim: nós temos que levar a criança para uma realidade de vida. sim, Saber entrar no mundo da fantasia. Saber entrar na imaginação, né? uhum, A idade da imaginação da criança é muito linda. Então, a gente uhum, tem que entrar nessa fantasia deles, mas não Uhum. sim, podemos extrapolar. uhum. É, acaba sendo uma forma também de ensinar a criar resiliência, né? A Com gente está certeza. tendo uma experiência muito bacana no curso de especialização em odontopediatria aqui de Uberaba, que a gente está tendo a oportunidade de atender algumas crianças, filhos de refugiados da Venezuela, sabe? E assim, são crianças extremamente dóceis, receptivas ao tratamento, extremamente agradecidas ao que a gente está fazendo, independentes, sabe? É muito diferente. Então a gente vê também que a história de vida acaba influenciando muito no comportamento, né? E o que você falou, Paula, é muito importante. O mesmo amor que eu dou para o meu cliente no meu consultório, eu dou esse amor para o cliente pobre que vai na faculdade, como você falou, esses venezuelanos ou outros sofridos, carentes, eles Aham, precisam do nosso amor. Então, não é sim, porque é um cliente pobre que eu vou me comportar desse jeito, ou um rico porque eu vou me comportar sim, daquele, não. Eu tenho é, que saber entender cada paciente dependendo das suas necessidades e o que ele precisa, né? sim, Antes, é verdade. quando eu dava aula, eu falava, gente, precisa desenvolver um feeling, né? Eu quero ajudar. Mas hoje em dia eu penso, eu quero ajudar, mas essa mãe quer ser ajudada, então tem que ser um trabalho sincronizado. Os dois, Sim, eu com as mães, né? aham, Uhum. é verdade. Acaba Professor, que quando cria uma sintonia, né? Com né? certeza. É. É. Só vou ter um comentário aqui da Marisa, ó, que ela escreveu bem assim. Passei por essas etapas. Que maravilha poder ouvir. Tenho 62 anos. Ah, que bom, Marisa. É, Ela é uma paciente muito querida e ela tratava com o Dr. Gibinha, que era um dos odontopediatras mais antigos aqui da cidade, José Gilberto Silva, muito querido nosso também, eu e conheci ele. que então a gente teve a oportunidade de convidá-lo no encerramento da turma de odontopediatria, que finalizou agora em setembro.
E foi muito bonita a mensagem que ele deixou para os alunos. Ele falou que a vida é um bastão e que é uma corrida de bastão. E que a gente passa o bastão uns para os outros. Mas ele também é apaixonado pela odontopediatria e falou que estava extremamente honrado de passar o bastão para uma nova turma de odontopediatras. Eu achei, assim, uma humildade muito grande da parte dele e um extremo carinho. É coisa de odontopediatra, né? Com certeza. Eu achei muito. A turma aqui que fica ao meu redor são minhas sementinhas. Eu falo que são minhas sementinhas, todas as aulas das sementinhas. E eu achei engraçado outro dia, porque nossa, sumiu o nome dele, não posso... O Gustavo. O Gustavo, ele é do Peru. E ele tá, uma hora ele tá no México, outra hora ele tá no outro, outra hora tá no Equador. E aí ele pôs assim: doutora Salete, eu sou muito agradecido, pois eu sou o Saletinho... eu sou o Saletinho aqui onde eu estou. E é isso. A gente tem que passar o bastão. Ele dá certo porque eu passo, a vida passa e outros vêm. E às vezes melhora a qualidade. Tanto que eu estou refazendo o livro Conduta Clínica e Psicológica, que eu tinha deixado um pouco ele de lado em função da odontopediatria na primeira infância. Mas nessa pandemia, eu recebi muitos pedidos desse livro. Doutora Salete, eu não estou conseguindo tratar, eu estou com dificuldade, eu não sei como fazer. Então, eu resolvi voltar a refazer esse livro. Por quê? Por que eu quero fazer? Será que ele me dá dinheiro ou não? Ele me dá dor de cabeça. Dá dor de cabeça. Né? A gente não faz porque vai ser gratificante financeiramente. A gente faz porque quer dar mais contribuição para os mais jovens. Né? Os mais jovens, eles necessitam de aprendizado, coisa que nós não tivemos. A gente foi aprendendo assim, não vamos ver aos trancos e barrancos. Clínica. Por isso que eu sempre gostei de passar aquilo que eu consegui de bom para os mais jovens. Realmente, assim, a parte literária, né, assim, científica, na verdade, da odontopediatria aumentou muito. Hoje em dia a gente tem muitas referências bacanas, né, e isso é muito bom, assim, ter essa contribuição ao nosso alcance. Eu, particularmente, amo os livros, e apesar de a gente ter outros recursos, né, os artigos são importantes também, as revisões sistemáticas, eu não abandono os livros, não, eu gosto muito. Eu também. Eu também, mesmo para refazer esses livros, tem hora que eu estou com umas pilhas de livro, tem os artigos, mas eu também vou aos livros, ainda vou aos livros. Pode ser que futuramente eu não sei o que vai acontecer, mas ainda hoje eu vou aos livros também. Então, a gente queria te pedir para você deixar uma mensagem inspiradora, porque inspiradora você já é, né? Inclusive, acabou de ter um comentário aqui da Suzana, ó. É muito bom ouvir minha inspiração. Coincidiu. Então, deixasse uma mensagem para os odontopediatras, para os dentistas, né? Para as pessoas que admiram as crianças também, que estão escutando a nossa live. E assim, achei muito bacana o que você falou, que a odontopediatria é do futuro, sim, né? Mas relacionado a isso também, que você falasse para a gente. Então, dentro de todas os prazeres que a odontopediatria dá para a gente, às vezes a gente tem senões. É difícil. Tem dia que você termina o dia e fala: muito obrigado, Senhor. Esse dia foi atribulado, teve tantos imprevistos, mas terminamos bem o dia. E tem algumas vezes você vai embora para casa, que você deita na cama, aquilo vem, te remói. Eu procurei fazer o melhor, mas não fui entendido. No que será que eu errei? Como que eu posso... O que eu posso fazer? Então, esses anos todos, eu aprendi com livros? Aprendi. Aprendi com evidências científicas? Aprendi. Aprendi com meus grandes professores? Aprendi muito, mas
Eu agradeço muito a Deus, Nossa Senhora, meu anjo da guarda, ao Padre Anchieta, que eu sempre peço para ele quando eu vou dar aula, quando vou fazer uma live. Ele sempre me orientou desde a primeira aula. E eu falo que Deus também me ajudou muito. Quantas vezes que eu falava, minha Nossa Senhora, eu acho que eu não vou conseguir tratar essa criança aqui, que eu posso fazer de melhor. Me ajude. E ela ajuda. E Deus e meu anjo da guarda, porque tem hora que é difícil. Eu Sim. acredito que toda profissão deve ter seus senões. E se nessa hora dos senões você não tiver perseverança, se você não tiver vontade de ver onde você errou, o que eu posso melhorar, mas eu fiz tudo certo, no que foi que eu errei, né? Mas tem que pedir para Deus da humildade e sabedoria, né? Então, eu acho assim, se vocês amam a odontopediatria, vão em frente. Ela também ajuda na parte financeira. Quem falar que não ajuda, ajuda. Mas a gente pode, hoje em dia, abrir o leque dentro da especialidade. E ela tem que ser feita com amor. Porque se você não gosta, não faz. Vai para outra área. Se você não tem paciência com a criança, não dá. Eu tive momentos de depressão na minha vida. Mas eu nunca entrei no consultório com cara amarrada. Sempre sorrindo. Eu chegava em casa, às vezes já, pumba. Mas a criança não tem que ver nada com os nossos problemas. Então, eu sou fascinada pela odontopediatria. Eu estou com 77 anos, tenho 53 anos de formada, vim exercendo a odontopediatria todos esses anos, e se vocês perguntarem para mim, se você voltasse atrás, Salete, o que você mudaria? Nada. Nada. Eu sou muito feliz, muito realizada, agradeço muito a Deus. E às vezes eu penso, ai meu Deus, Deus me deu tanto na minha vida, né? Mas se eu ficasse sentada, esperando, não indo em frente, não querendo fazer as coisas, não ia conseguir. Nada vem de graça pra gente. Verdade. É verdade. E a gente é muito feliz por ter você conosco. Muito de verdade mesmo. Não só pelas colaborações científicas, mas também pela pessoa que você é. Porque é um conjunto mesmo. Pessoal, Viu? eu que agradecer. Foi muito bom fazer a live com vocês. Foi muito bacana. Eu me Muito senti bom. muito à vontade. Eu pensava, nossa, que pergunta será que elas vão fazer? Ia ter prova na live hoje. A gente queria te pedir para deixar gravada, se pode deixar gravada. E depois pedir para você me mandar seu e-mail para eu mandar a sua bonequinha, que aí você pode usar nas suas aulas, a bonequinha, a caricatura, tá bom? Ai, obrigada. Eu queria agradecer a todos que estão vendo aí, que me mandaram um beijo, que me agradeceram. Falar que para mim foi muito bom estar com vocês aqui e que Deus abençoe todas. Muito obrigada. Amém. A gente que te agradece muito, foi excelente. Depois eu mando para você o link que a gente vai salvar, né? Te marco para você poder ver ou mandar para alguém. Muito obrigada para todo mundo que assistiu. Não esqueçam de seguir a gente, seguir a professora Maria Salete, né? E porque a gente continua fazendo as lives, a gente não para, não. Ainda vai ter mais convidados até o fim do ano, né, professora? Sim, a nossa próxima convidada vai ser a professora Adriana Ortega. Obrigada. Que vem para falar de bruxismo. Isso aí. Bom, então é isso, gente. Muito obrigada. A nossa próxima convidada vai ser a professora Adriana Ortega, das lives. Ah, legal, legal. A Adriana é muito boa.
É. Vai ser muito bom. Então já segue a gente aí para não perder. Muito obrigada pela presença de todos e é isso. Boa noite. Um beijo. Boa noite. Fiquem com Um Deus. beijo. Com Deus também. Muito Obrigada, obrigada. Mariana, e obrigada, Paula, viu? Obrigada A a gente que vocês. agradece. Obrigada, Maria Salete. Um beijo. Tchau. Beijo. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite, meninas, meninos.